Boa noite, Oswaldo. Tudo bom? Bem, Fábio, boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos aí. Graças a Nossa, Deus. nossa véspera de feriado, bastante frio. Sim, Vamos lá. Vamos começar com o nosso Gota de Paz aí, como sempre. sim. Vamos lá. Mensagem 63. Coragem moral. Estamos todos inseridos no contexto do universo. Somos obras do Criador, imperfeitas ainda, mas em busca do nosso aprimoramento, cada um a seu tempo. É nessa busca pelo aprimoramento que desenvolvemos em nós a coragem moral. A coragem moral nos leva a questionar nossas ações e a modificar nossos sentimentos, renunciar a várias coisas que não importam mais. Mas, para o nosso crescimento moral, temos que abrir mão de vários vícios materiais, ou não, criando assim a coragem para enfrentar nossos próprios erros ou faltas. Assim, quando estamos nesse processo de desenvolvimento da nossa coragem moral, já não vemos as pessoas como se apresentam a nós. Vemos fraternalmente e procuramos sempre ser justos, não julgando o outro. Procuramos a verdade como resposta aos nossos questionamentos e tomando a frente nessa busca pela qualidade moral de nossas atitudes, sempre apoiados no bem, para ajudarmos a quem quer que seja, sem burlar o tempo de cada um, respeitando sempre a vontade do outro. E com esse exercício de aceitação do outro, estaremos, consequentemente, transformando nossas fraquezas que tanto nos atrapalham para adquirirmos a nossa plenitude moral. Coragem moral é aceitar nossos erros e, acima de tudo, ter forças para corrigi-los. Bom, nada mais é do que evolução espiritual, né? Essa coragem moral. É você, primeiro, identificar o problema que você tem, né? A imperfeição que você tem, que eu acho que é a parte mais difícil de ser conquistada, né? Porque dificilmente a gente identifica algum defeito que a gente tem. E quando identifica, né, a gente põe a culpa na casualidade, né? Põe a culpa no, eu sou assim porque tenho sangue quente, eu sou assim porque eu nasci assim, Deus me fez assim, né? E as pessoas não evoluem, né? Não, não progridem, né? Eu sempre falo, né, que como diz o aquele cantor de rock, né, o Raul Seixas falava assim, né, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, né, que vê as coisas do mesmo jeito sempre, né, fazer as coisas do mesmo jeito sempre. Então, a gente tem que estar sempre evoluindo, né? Sempre vendo os nossos defeitos e tentar mudar, né? do que ter opinião formada sobre tudo, né? Isso, eu queria falar sobre tudo, esqueci ó, o resto da música. É, na verdade é a palavra, né? O complemento da música dele tem a ver com isso, né? É, nós não termos opinião formada sobre tudo. Tudo que as pessoas falam, eu acho que foi o Jô Soares uma vez que falou, e eu guardei isso, carrego comigo sempre. Ele falava que nós, e ele falava sempre, principalmente, né? Ele podia falar de nós, os brasileiros, ele falava que qualquer assunto que se ponha numa roda de conversa, as pessoas querem falar sobre o assunto, mesmo que elas não tenham conhecimento. E nós percebemos isso, né? As discussões no dia a dia, as discussões na internet, as discussões nas redes sociais hoje, elas são isso, né? Alguém fala de um assunto e a pessoa acha ou quer dizer que entende sobre o assunto. E aí percebe-se que sai, né, essa quantidade de besteira. Então nós percebemos que nós não entendemos de futebol, nós não entendemos de política, né? Nós não entendemos de religião. Nós somos seres, como está sendo dito e é dito pelo Espiritismo, né, que nós somos seres em construção. Ele diz aqui, né? Nós somos obras imperfeitas em busca da perfeição. Então Deus nos criou não perfeitos, mas com a capacidade para a perfeição. Para buscar essa perfeição, nós precisamos passar, né? Allan Kardec usa pelas fieiras da vida. Nós temos que passar por todas as fases até adquirirmos todo o conhecimento. E o espírito puro,
aquele dito por Jesus e o que é explicado na hierarquia espírita é aquele que já conhece tudo. E nós percebemos que para chegar num espírito puro, nesse espírito perfeito, nós temos que andar muito, né? Encarnar muito, reencarnar muito até aprendermos isso. Então nós percebemos que não sabemos, né? Então o Raul Seixas diz assim, né? Eu quero ser essa pessoa que está mudando a todo momento, né? Metamorfose ambulante. É aquela metamorfose que não para, né? Que está sempre em evolução, que está sempre em modificação. Ele fala assim, eu prefiro ser isso, estar mudando de opinião sempre, do que ter uma opinião formada sobre tudo, né? Então, nós precisamos fazer isso. Não é feio não saber, não é feio não conhecer. O mais importante, como diz, e a gente tem percebido, você sabe disso, né, nos centros espíritas, vamos dizer assim, né, você convive, eu convivi muito tempo, conheço, estudo, e a gente percebe o quê? Que as pessoas que se dizem espíritas, elas já acham que entendem tudo sobre o espiritismo. E as pessoas que estudam todos os dias espiritismo, elas sabem que não sabem tudo sobre o espiritismo. Eu nunca vou esquecer um palestrante antigo de muito conhecimento, quando ele fez uma vez uma palestra, ele falou, hoje eu vou falar, vamos fazer sobre perguntas e respostas. E ele falou, e eu não sei tudo. Aquelas que eu souber, eu vou responder. E aquela que eu não souber, eu vou prometer para vocês que vou procurar e vou depois responder para vocês. Então a gente sabe que não sabe, né, tudo. O Sócrates usa, né, a pessoa ainda usa até hoje, aquele dizer dele, só sei que nada sei. E era uma pessoa da época dele de muito conhecimento, né? Então a gente precisa, na verdade, é isso. Com relação a isso, a parte religiosa, a parte espiritual, nós não sabemos. E nós estamos aqui na Terra para isso, para podermos aprender. E feliz daquele que diz que todo dia aprendeu alguma coisa, né? E aquela parte dita pelo verdadeiro espírito é aquele que reconhece, né, que hoje ele é melhor do que ontem e que amanhã ele vai ser melhor do que hoje. Ou seja, ele vai ter sempre algo para aprender. Ele sempre vai ter algo para conhecer. E nós somos assim. É tão gostoso quando você fala, nossa, olha, eu não sabia disso, né? Eu faço muito isso quando eu não sei. Eu falo, nossa, que legal, aprendi, né? E é tão legal quando chega alguma coisa, aqui em casa acontece muito isso. Já ouviu falar de tal coisa? Eu falo, não, vamos procurar. A primeira coisa, eu vivo com o celular para isso, para procurar entendimento sobre alguma coisa, né? O meu irmão já brinca lá, já vai usar o no Google. Vou porque hoje está fácil da gente buscar essa informação. E é gostoso você aprender algo novo. Para amanhã você dizer, nossa, né? Hoje eu sei sobre isso. Né? Tem aquele Quem Quer Ser um Milionário, que hoje é programa aí de televisão, de ganhar dinheiro, mas tem um filme, né? Que foi muito conhecido, que ele fala, quem quer ser um milionário? E a pessoa ganha o prêmio acho que é o prêmio de 1 milhão, e o pessoal acha que ele trapaceou. Mas a história do filme mostra que todas as perguntas que caíram, ele tinha aprendido por algum motivo. Aconteceu alguma coisa, ele aprendeu uma coisa. Aconteceu outra coisa, ele aprendeu outra coisa. E as perguntas que caíram faziam parte, na verdade, da trajetória da vida dele. Né? Então, ele fala assim, quanta coisa a gente tem para aprender, principalmente da parte espiritual, que reflete tudo na parte material. A parte material nossa, ela depende tudo do conhecimento e do entendimento espiritual. Né? Então, aqui, coragem. É coragem para seguir, coragem para aprender, coragem para modificar, coragem para estar todo dia disposto a acordar e dizer, vou aprender alguma coisa hoje. Né? Então, tem isso, né? E outra coisa que ele diz aqui, né? Eu estava estudando isso para a nossa live de hoje, né? Ele diz assim, aceitar o outro, né? Do jeito que ele é, e aceitar os nossos erros. Não aceitar do aceitar, eu tenho esses erros e beleza. Não. Eu tenho esse defeito e quero melhorar. E vou melhorar. Eu preciso, na verdade, melhorar.
Então, coragem, coragem de lutar todo dia, coragem de aprender, coragem de evoluir, coragem de saber mais, né? Mas a coragem de dizer, Deus, me perdoa porque eu não sabia, mas agora eu vou, na verdade, para aqui para frente mudar isso. É isso. Tem que ter humildade, né? De saber que você pode aprender sempre mais, né? Qualquer profissão, quando a pessoa acha que já é doutor no assunto, né? Já é PhD, já sabe tudo, a pessoa logo, ela automaticamente ela vai estagnar. E quando ela estagna, sempre vai ter alguém que vai ultrapassar ela. A gente vê muito isso aí quando a pessoa, por exemplo, é médico, é um bom médico, aí ele monta um consultório e começa já a ganhar dinheiro. Aí quando você vê, passa-se 10, 15, 20 anos e ele já não sabe nada, às vezes, de um tratamento novo, de uma coisa. E às vezes o médico acabou de sair da faculdade, né? Que então a gente tem preconceito contra o médico só porque ele é jovem, né? E sabe muito mais que esse médico antigo que resolvia todos os problemas lá atrás. É isso também em qualquer profissão, né? E nós que a gente fala de espiritualidade, é a mesma coisa, né? Se você achar que você já sabe de tudo sobre espiritismo, sabe de tudo sobre cristianismo, você vai ser um soberbo, né? E quando você é um soberbo, você deixa de aprender, né? Na verdade, você falou a parte do médico, né? Hoje há essa dúvida, né? Existem médicos de muito conhecimento que são mais velhos, né? Que traz como experiência, mas é muito bom quando você pega um médico novo, com tecnologia nova, que está antenado no que está acontecendo, né? Nas novas medicações, nos novos tratamentos. E quando é aliado isso, né? Médico mais experiente com o conhecimento atual, com a busca constante de conhecimento, né? Aí é o que fecha, né? Como você falou, não adianta nada você aprender um monte de coisa e não saber aplicar. Como também não adianta nada você saber aplicar, mas não saber o que está acontecendo, né? O que está rolando. Então, na verdade, é isso. O legal é isso, né? Porque as escolas elas vão pegar sempre o médico com maior conhecimento e ele vai ensinar esses mais novos, né? E esses mais novos que estiverem antenados com a tecnologia nova, que prestarem atenção, que quiserem mesmo crescer, vão aprender muito com os mais velhos, né? É o É, mais é qualquer importante. profissão é assim, né? Qualquer profissão é assim. A gente chega num ponto que você se acha, aí pode crer que em 5, 10 anos você vai ser mais um dinossauro da profissão. Dinossauro é bom. Vamos iniciar, Lucas Prestes? Vamos fazer as orações. Então, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, convidando os espíritos superiores, nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim E seja. assim seja. Bom, vamos à nossa dúvida dos seguidores. Ó. A pessoa escreveu aqui pra gente, há muito tempo, ela fez coisas muito erradas, assim. E na época ela nem percebeu que eram tão erradas, assim, que eram coisas que prejudicavam tanto outras pessoas. E com o passar do tempo, né, a pessoa
teve teve um contato com espiritualidade, contato com religião, e verificou que fez essas coisas erradas, né? E ela não consegue mais encontrar as pessoas que ela fez mal, tal, e para se redimir, né? E como que ela quer saber como que ela pode viver com com esse remorso, com esse sentimento de culpa, né? Porque acho que todo mundo, né? Depois que você se converte, né? Depois que você começa a acreditar mais em Deus, estudar um pouco mais sobre Cristo, né? Você percebe que você na juventude fez algumas coisas erradas, né? E pode ser a dúvida de muita gente isso aí. Assim, tem, né, ó, anotando aqui o que foi falado fiz coisas ruins no passado, percebi, né, agora, como você falou, através desse despertar, como que eu faço para seguir em frente e tirar, né, talvez o peso da consciência. Então, o que a gente percebe, né? A pessoa reconhece que fez, reconhece hoje quando foi lhe mostrado o que é certo ou errado, ou quando ela começa a ter o entendimento do que é certo ou errado. Assim somos nós, né? Quando nós passamos a ser cobrados pela justiça, esse é o entendimento que o Espiritismo nos dá, é quando nós passamos a ser cobrados, ou seja, quando há o livre-arbítrio. O livre-arbítrio aparece quando eu já tenho condição de entender o que é certo ou errado. Quando eu tenho condição de saber o que é certo ou errado, eu posso ser cobrado pela lei divina. O que nós somos? Acabamos de falar aqui no Gotas de Paz, né? Nós estamos em quê? Em construção. Nós somos seres em evolução. Nós somos seres que não conhecemos tudo e que vamos errar bastante, né? E aí ele diz assim, né? Então percebeu, reconhece que errou, quer, na verdade, reparar, né? Só que entende se ele explica, né? A pessoa explica que não tem condição, talvez hoje, de encontrar as pessoas a quem fez mal, mas também entende que quer reparar. Então nós temos aqui, né? Onde aconteceu isso? No passado. Reconhecimento, fiz. Reconhecimento, que errei. Tem consciência dos erros. Tem o desejo de reparar. Tem o desejo de seguir em frente. A palavra remorso ou culpa, né? Explicado pelo Espiritismo, ele diz que culpa e remorso normalmente são coisas naturais e que nós precisamos ter para que haja reparação ou para que haja reencarnação. Né? Quando a gente fala em reencarnação, a gente entende que a reencarnação é necessária para que haja o desenvolvimento ou a evolução desse ser criado por Deus. É a forma que Deus tem de tornar esse ser que ele criou com a capacidade da perfeição, mas ainda não perfeito. Então, a capacidade da perfeição, ele tem a capacidade de buscar conhecimento, de buscar entendimento, para que se torne um dia um ser, né, com conhecimento, ou um espírito com conhecimento. Para que haja isso, a necessidade de passar por muitas coisas. Como a gente falou, o importante é você passar e entender a cada dia que cada dia que passou na sua vida houve a possibilidade de se aprender alguma coisa. Para que haja reencarnação, nós falamos, né, o nosso mundo hoje, o mundo em que nós vivemos, quando a gente vai buscar lá o entendimento dele, eles falam, ele é um mundo de provas e de expiações. Quando a gente vai entender provas, é assim, tudo que eu posso aprender. Então, vão aparecer na minha vida coisas que eu não passei ainda, que vão me dar dificuldades. Isso são provas, né? São circuitos montados por Deus para que eu passe e vá tendo ali, né, as dificuldades da vida, e cada vez que aparece uma dificuldade eu aprendo alguma coisa. Beleza. A palavra expiação, né, ela aparece principalmente no Espiritismo, mas ela já foi usada, né, o entendimento de espiar. Espiar significa reparar erros. Reparar erros
praticados. E é muito importante, no entendimento de evolução, o entendimento de expiação, ou o entendimento de reparação. Porque a única forma que a gente tem, ou que Deus tem, de nos fazer evoluir, e por isso que cai por terra, quando a gente aprende a expiação, esse entendimento de Deus de reparação, cai por terra essa coisa de inferno, de castigo, né? Morreu, não sei há quanto tempo, aquele Isamitiba. O Isamitiba ficou aí conhecido como uma pessoa que estudou, né, na psicologia ou no entendimento como educar as crianças. E uma das coisas que Isamitiba falava era não castigar, não agredir, não bater, que é o mesmo entendimento que Emmanuel, o guia de Chico Xavier, tem. A violência não leva a nada, a violência não ajuda. O que você tem que mostrar para a criança? Você tem que mostrar para ela o que ela praticou, o que aconteceu com aquilo que ela fez, e principalmente quem acabou sendo lesado por uma coisa que ela fez, e daí ensinar a ela que precisa haver uma reparação. Então, ao invés de castigar, de agredir, de bater, você mostrar para ela que aquilo que ela fez causou um problema a alguém e ela é que tem que reparar. Por quê? O que acontece normalmente? Os pais que assumem a responsabilidade pelo erro da criança. A gente sabe que judicialmente é isso. Mas o pai com a mãe, né, ali, eles têm a condição, às vezes, de tirar do filho, por um tempo, alguma coisa, ou ele de deixar de receber um presente, um dinheiro, alguma coisa, enquanto houver a reparação do mal praticado. Quando ele percebe isso, né, que ele causou e que vai ser retirado dele, fica mais fácil. Porque quando alguém assume a culpa, fica muito mais fácil. Cada vez que acontecer alguma coisa, a culpa é do outro e eu saio bem. Quando sai do meu, né, vamos entender, do meu dinheiro, do meu descanso, do meu lazer, alguma coisa, eu vou pensar duas vezes. Que eu estou sendo prejudicado. Né? Quando eu recebo, então isso é expiação. A gente fala assim, o que seria expiação? Expiação seria algo que eu fiz para alguém, eu vou ter que reparar. Sentindo na pele o que a pessoa sentiu com relação àquilo. Porém, né, algumas pessoas falam Deus castiga. E o Espiritismo ele tenta ensinar que Deus não castiga. O Espiritismo tenta ensinar que Deus faz com que a pessoa aprenda que errou e que precisa reparar, que se chama expiação. No caso aqui que nós estamos falando, muitos espíritos, eles levam muito tempo para entender que erraram, por isso que ficam muito tempo reencarnando, por isso que ficam muito tempo, às vezes, nessas, a gente chama de zonas inferiores, que o pessoal chama de umbral, né, ou os umbrais da vida, que são locais de muito sofrimento. Ele fala assim, por quê? Porque a pessoa continua ali entendendo que não fez nada de errado, entendendo que aquilo é normal, que o que ela faz é normal. Quando eu tomo consciência de que aquilo não é normal ou que eu não devia ter feito, isso se chama consciência. Então, quando eu tenho consciência do que eu fiz, fica muito mais fácil reparar. Muitos espíritos, às vezes, eles vêm, as pessoas falam, né? Eles reencarnam compulsoriamente. Eles são obrigados a reencarnar, passam por situações difíceis, muitas e muitas vidas, até um dia, como diz a turma aqui na Terra, cair a ficha. Quando cai a ficha, fica mais fácil. Quando cai a ficha, o próprio espírito entende que ele precisa reencarnar e passar por certas situações para que ele possa ficar em paz. Nós estamos aqui com esse caso, né, com essa pergunta do nosso seguidor, mostrando algo que acontece com a expiação, que acontece com o desencarne, com a volta do espírito no mundo espiritual, e o que ele passa até ele ter essa consciência. Então, eu te falo
assim, como é que eu faço, né, para seguir em frente e tirar esse peso da consciência? Algumas coisas aqui já aconteceram. Reconhecimento de que fiz errado. É a principal coisa para você partir para para algo melhorar, eu tenho que entender que algo está ruim. Às vezes é difícil, por isso que a gente fala assim, às vezes no centro espírita é muito difícil ensinar ou ajudar alguém, porque as pessoas chegam com um problema, mas nunca reconhecem que elas estão errando. A culpa, né? Ela tem duas formas de culpa, a culpa minha ou a culpa do outro. Na maioria das vezes a gente coloca a culpa no outro, ou a gente prefere que alguém receba a culpa para que eu fique com a consciência tranquila. Então eu repasso o problema para alguém, eu jogo na costa de alguém. Quando eu assumo a culpa, chega a mim, chega para mim. É difícil? É. Mas eles falam que a expiação é isso. O primeiro início da expiação é quando eu sinto mal por ter feito algo de errado. A expiação começa aí. Quando eu tenho a consciência de que fiz errado. Beleza? Beleza. Então aqui eu marquei aqui, né? Culpa é a consciência de um erro cometido. Quando eu assumo a culpa pelo erro cometido, é o começo de uma mudança. E aí, né, estudando a palavra remorso, ele fala que o remorso, apenas me faz sofrer. Eu carrego aquilo ali, lembro daquilo, mas não saio disso. Ele fica dentro de mim, ele fica me machucando, ele fica me fazendo mal, mas eu continuo ali com o problema. Então, assim, culpa, tem a culpa. É minha a culpa, sim. Eu fiz errado, sim. Beleza, e agora? Agora eu já tenho um começo de um caminho. O que eu quero? Eu quero reparar. Qual é a ideia que a gente fala da reencarnação e por que a gente reencarna? Para reparar erros. Quanto tempo leva para se reparar um erro? No caso que está sendo falado aqui. Quanto tempo eu precisar me acertar com as pessoas a quem eu fiz mal? Eu não consigo encontrar essas pessoas. Beleza. Eu não posso ficar carregando esse peso nas minhas costas. Eu já entendi que eu errei. Eu já entendi que preciso reparar. Eu quero reparar. Então, o que eu tenho que fazer? É conversar com Deus, com a lei divina e dizer: eu estou preparado para reparar o mal praticado. Quando vai acontecer isso? Eu não sei. O mais rápido possível seria legal. Mas quando eu demonstro a Deus ou a lei divina que eu quero reparar, já, como diz, já começou a reparação. Só preciso de acontecer esse momento de eu encontrar as pessoas. Pode ser que aconteça hoje, pode ser que aconteça há muitos anos. Mas o importante é que eu tenho na minha consciência que eu quero reparar, então não vai ter problema. Certo? Não vai ter problema a reparação, porque eu entendi que fiz mal e quero reparar. Eu só estou esperando o momento disso acontecer. Se eu conseguir encontrar as pessoas, chamá-las e falar a verdade, né? De coração, do jeito que está sendo exposto aqui, a reparação está feita. Porque as pessoas falam assim, não preciso do consentimento do outro para haver a reparação. A reparação ela acontece quando eu entendo o que fiz e estou disposto a, tipo, né, entre aspas, a pagar pelo mal praticado. Então não vai ter problema. Mas e se a pessoa não entender? O não entender é dela. Ela não é obrigada a entender. E eu não sou obrigado a pagar por algo que a pessoa não quer entender. O problema é, eu fiz algo de errado, eu assumo a minha culpa e eu quero reparar. Quem vai permitir a reparação não é a outra pessoa, é a lei divina. Que vai me dar algo na mesma condição da qual eu pratiquei. Pode ser com as mesmas pessoas, pode ser que sejam com outras, mas a ideia é que eu passe por algo
a ponto de aprender. Mas se eu aprender antes, talvez eu não precise passar. Se eu aprender antes e já entender, por isso que tem umas passagens de Jesus que mostram isso. Jesus, ele usa, o Espiritismo usa como referência isso. Jesus diz assim, a cada um será dado segundo as suas obras. Então, cada um vai receber pelo que fez. Eu não vou receber porque os outros querem que eu receba. Porque quando eu, às vezes, faço mal a alguém, a pessoa fala, eu quero que ela passe por isso, por aquilo, por aquilo. Não é isso. Eu vou passar de acordo com o que eu fiz, dentro de uma lei. Então, eu tenho que passar por alguma coisa, naquilo que Deus entender. Se Deus entender que a minha consciência chegou a uma conclusão que eu já comecei, então, assim, eu vou receber por o que eu fiz. Isso é lei. Porém, Jesus usa uma outra forma. Ele diz assim, o amor cobre uma multidão de pecados. Eu fiz coisas erradas. Reconheci hoje que fiz. O que eu preciso fazer? Não errar mais. Entender que isso que eu fiz é errado e não vou mais errar. Não posso mais errar. E daí, a partir de agora, eu começo a fazer o bem. Eu não consigo fazer o bem. Será que eu tenho que fazer o bem só para as pessoas que eu fiz mal? Não, eu tenho que fazer o bem a todas as pessoas. Se eu entender isso e começar a fazer o bem a todas as pessoas, ninguém mais será prejudicado. E talvez chegue isso às pessoas a quem eu fiz mal. Porque não tem mais a vibração do errado, não tem mais a vibração das coisas que eu fiz. Tem a vibração do bem. Então a chance disso se resolver é bastante grande. Jesus, é bastante importante que a gente fale. Uma das passagens que mostra isso do que Jesus está falando é levada a mulher adúltera até Jesus. E todos que estão lá não participaram de nada com ela. Só entenderam que a lei dizia que ela fez algo de errado e queriam apedrejar, porque a lei dizia que as pessoas tinham que ser apedrejadas. E eles queriam apenas atirar as pedras nela. Ela não fez mal, talvez, a nenhum daqueles que estavam ali. Ela só era uma pessoa que tinha sido flagrada fazendo algo de errado e que todas as pessoas que entendiam que aquilo era errado queriam castigá-la. Só que levam ela até Jesus e perguntam, o que você acha? Ele falou, eu acho que ela tem, segundo a lei, que ser apedrejada. Porque diz a lei, eu não posso ir contra essa lei. A lei não fui eu que fiz essa lei. Essa lei são de vocês, dos homens, e ela diz que é isso. Então é uma lei que foi criada e que rege a vida diária de vocês. Então ela tem que acontecer. Eu não posso interferir nisso. Porém, eu posso aconselhar e dizer que só deveria atirar uma pedra nessa pessoa alguém que na sua vida não tenha praticado nada de errado. Aí essa é uma pessoa que aparentemente é isenta e que poderia apedrejar sossegado, porque ela não tem erros. É isso que eu peço, é isso que eu entendo. E nesse momento as pessoas caem na sua consciência e fazem o quê? Deixam as pedras no chão e vão embora. E Jesus nem percebe, não. Perceber ele percebe, ele só não está olhando. E ele chega para ela e fala assim, cadê as pessoas que estavam querendo te julgar? Ela fala, foram todas embora, né? Não estão mais aqui. Né? Ele fala assim, eu também não te julgo, que não é a minha função. Julgar é da lei de Deus. Porém, eu te aconselho, vá, segue, vá embora, vá viver sua vida, porém, evite fazer coisas erradas. Ele deu, tipo assim, você já foi aqui praticamente condenado, as pessoas já criticaram, você vai pagar por alguma coisa, mas se você tirar um ensinamento hoje, você não vai mais praticar errado. Segue a sua vida, né? Vá viver. E procure não fazer mais nada de errado. O que ele quis dizer? Tire isso da cabeça e vá viver. Tire um aprendizado dessa lição e vá viver. Siga a sua vida. Ou seja, não carregue culpa, não fique, ai, aquelas pessoas queriam me apedrejar, o que será da minha vida? Eu não sei mais o que fazer. Não.
reconhece que fez errado, entende que tem um erro praticado, mas que não quero mais. Aprendi hoje uma lição e não quero mais errar. E a partir de hoje, trabalhe para o bem, para não errar mais. O resto fica para a lei de Deus. Se Deus entender que você tem que reparar, como você já tem a consciência que deve reparar, está tudo certo. É só seguir em frente, não errar mais, não fazer mais coisas erradas e seguir em frente. Aprendendo sobre o que aconteceu e não praticando mais o mal contra ninguém. Fazendo isso, você está no caminho da evolução. Se ela já está sofrendo com remorso e culpa, né? Já está sofrendo de alguma forma. E se arrependeu, então talvez não tenha que passar por tudo o que ela fez as outras pessoas passar, ou talvez tenha, né? Não existe uma regra definida tão simples assim, né? Não é que assim, quer ver? Só para que dá tempo ainda, eu vou ler. Mas no Livro dos Espíritos, na última parte, que chama quarta parte, que tem a ver com o livro Céu e Inferno, tem uma parte que diz expiação e arrependimento. Ela começa com a pergunta de número 990. Quem tiver em casa o Livro dos Espíritos, dá uma olhada, que é interessante. Diz assim, 990. Allan Kardec pergunta, o arrependimento se dá na vida física ou na vida espiritual? Resposta dada pelos espíritos, falou assim, o arrependimento se dá na vida espiritual. Normalmente as pessoas só reconhecem o erro depois na vida espiritual. Mas ele diz assim, mas também pode ocorrer na vida física, quando chegar a entender ou a compreender a diferença entre bem e mal. Quando eu começo a entender o que é certo, errado, bem e mal, começa a acontecer o arrependimento. Ele diz assim, qual a consequência do arrependimento na vida espiritual? O que acarreta eu chegar à conclusão de que fiz algo errado, me arrependi? Ele fala, o desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o impedem de ser feliz. Por isso, anseia por uma nova existência que poderá reparar suas faltas. Então, ele arrepende no mundo espiritual, entende que fez errado e entende que precisa reencarnar. Aí acontece a reencarnação. Só que eles dizem que quando, ele diz assim, e o arrependimento quando acontece na vida física? Ele falou assim, é um começo de progresso. Já na vida presente, se houver tempo de reparar suas faltas, quando a consciência aponta um erro e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. Aí, deixa eu ver. O arrependimento sincero durante a vida basta para pagar as faltas e merecer a graça de Deus? Ele diz assim, o arrependimento ajuda no adiantamento do espírito, mas o passado deve ser reparado. Ou seja, a reparação vai acontecer, mas o mais importante não é a reparação acontecer. O mais importante é eu entender que preciso reparar. E ele dizem, né, aqui através dos espíritos, que normalmente, né, sempre se dá esse entendimento, mas ele só acontece na vida espiritual. Ou seja, demora-se muito para compreender isso. Então, ele diz aqui que quando acontece na vida presente, é progresso, é evolução, é adiantamento, é começo para uma nova vida. Por quê? Porque eu preciso entender, e normalmente eu só entendo na vida espiritual. Quando eu estou na vida espiritual, significa que eu preciso reencarnar. Se eu já estou na vida material e reconheço isso e começo a melhorar, eu pulo uma etapa. Eu já entro na vida espiritual, muitas das vezes, com o problema resolvido. Eu já não vou precisar, talvez, resolver. Já pulei uma etapa, não vou precisar ficar nas zonas inferiores, sofrendo até cair a ficha. A ficha já caiu na vida material. É o começo de uma evolução, pulando uma etapa, talvez, de reencarnação. Entendi. Legal. Nada acontece sem uma lógica, sem uma justiça, né? Na verdade, que a gente fala assim, né? Algumas religiões, elas colocam como culpa, você é culpado, você é pecador, você é isso. Aí a gente fica
precisando sofrer, precisando pagar, né? Tendo que ir na religião. Tem religiões aí que as pessoas colocam, pegam aqueles chicotes com aqueles metais na ponta e ficam lá se martirizando, né? Batendo chicote na costa porque fez coisa errada. Aí você vai lá na igreja e confessa que fez coisa errada. Aí você tem que ajoelhar no milho, rezar X, Ave Maria, X isso, X aquilo. Resolve! Não é mais fácil você explicar, olha, você fez alguma coisa errada, não é melhor você resolver esse problema, tirar isso, não fazer mais? Se houver um ensinamento, não fica muito mais fácil do que a pessoa carregar sempre culpa. Fiz errado, carrego culpa. Fiz errado, carrego culpa. Fico ali martirizando porque a igreja diz que eu sou pecador, a igreja diz que eu vou para o inferno por causa disso. Não é mais fácil falar assim, não. Se você entender, se você reparar, se você não fazer mais mal, você evolui. Deus não quer castigar ninguém, Deus quer que aprenda. Aprendendo não tem por que seguir em frente. Entendi. Isso aí. Vamos lá para o nosso Evangelho propriamente dito. Sim. Estamos no capítulo 27. Item 12. Item 12. Vamos lá, você já começou, né? Os outros itens? Isso, a gente fez 10, 11, né? Não, acho que 9, 10 e 11. Isso. Esse 12, deixa eu ver, ele é longo, mas dá para entender. Ele é mais ou menos o que fala o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do... Deixa eu achar aqui certinho, para não falar bobagem. Bem-aventurados os que sofrem. E aí, o capítulo 5 fala do sofrimento. Por que a gente sofre? É mais ou menos o que a gente está falando aí na pergunta, né? Pessoas têm sofrimento. Um dos sofrimentos é isso, de ter feito coisas erradas e estar pagando por isso, né? Através de uma consciência pesada. Eles começam dizendo aqui que nós temos os males da vida, ou as coisas que nos fazem sofrer, dividido em duas partes. Uma, a que o homem não pode evitar, que não é verdade também, mas é o primeiro caso. E a outra, que ele é o principal causador. Ou seja, tem coisas que eu trago do passado, que não lembro. Eu não tenho como evitar esse, aparentemente, porque eu já fiz. O outro eu vou fazendo durante a vida. Então eu sofro pelas coisas erradas, pelas decisões erradas da vida. Esse eu tenho como evitar. Evitar como? Parando de fazer o que eu estava fazendo. Nas duas formas, na verdade, isso acontece. Porque como a gente está falando ali na pergunta que nós voltamos à Terra para reparar, significa que eu estou reparando algo que eu fiz de errado. Se eu perceber aonde que estão os meus problemas na vida, eu vou perceber aonde que eu errei. Aquilo que mais me incomoda na vida é o que mais eu estou pagando, aparentemente, eu estou reparando. É em cima daquilo. A minha vida. Por que a minha vida é tão difícil? Por que as coisas acontecem? Porque eu não tenho dinheiro, porque nada dá certo na minha vida. Porque com certeza, em uma outra vida, eu lesei alguém. Eu fiz mal a alguém com relação a pessoa sofrer com fome, com falta de recursos. E aí eu venho na vida e a minha vida não patina, aparentemente. Não vai para frente. Por quê? Porque você está passando por coisas que talvez você tenha feito alguém passar. Mas quando você mudar a sua postura com relação a tudo isso, a não pensar aparentemente assim, só no dinheiro, querer ter uma vida fácil, viver a vida e sempre que puder ajudar alguém. Sempre que puder ajudar alguém. A sua vida começa a andar. Porque primeiro você esquece só de pensar nisso e a outra que você está trabalhando para o benefício dos outros. Faltou falar ali na pergunta que quando Jesus diz, né, o amor cobre uma multidão de pecados, ele fala, quando eu trabalho por amor, quando eu trabalho pela caridade, quando eu faço bem, eu estou dizendo para a lei divina que eu quero fazer o bem. Que eu não preciso passar coisa errada, porque a minha ideia é auxiliar as pessoas no amor, a fazer o certo, a ajudar no que for preciso. Então eu não tenho mais do que pagar, porque eu, na verdade, estou trabalhando para o bem. E essa é a ideia da lei de amor. É trabalhar em benefício de todos. Como a gente falou, a tirar o egoísmo, a ser humilde, que a gente tinha falado no início, no Gotas de Paz. A humildade de que tenho defeitos,
insatisfeitos, que ainda não sei fazer o correto, que falta muita coisa para mim aprender e que eu quero aprender, a humildade. O egoísta, não, eu não tenho nada para aprender. Né? A minha vida é assim, não sei porque está acontecendo isso na minha vida. Eu não fiz nada de errado. Deus está me castigando, eu não sei porquê. O que será que eu fiz para estar vivendo isso? Só o fato de perguntar isso já significa. Se eu estou passando por alguma coisa, significa que eu fiz algo para merecer isso. E esse merecimento tem a ver com aquilo que eu fiz. Né? Se eu prejudiquei alguém em alguma situação, a situação que está acontecendo comigo hoje tem a ver com aquilo que eu prejudiquei ou com aquilo que eu fiz. É muito claro isso, né? Então ele diz aqui, né? O homem é um agente. É ele que faz com que as coisas aconteçam, para o bem ou para o mal. Ele é o responsável, que diz aqui, né? O homem é o responsável pela maior parte das suas aflições, as quais se pouparia caso agisse com sabedoria e com prudência. E ele diz, é certo também que essas misérias, ou seja, aquilo que acontece na minha vida, são o resultado das infrações às leis de Deus. Ele falou assim, eu infringi uma lei de Deus e eu tenho que passar por algo. Né? Como a gente falou ali. Eu roubei alguém, tirei dinheiro de alguém. Para que eu possa sair de uma condenação, eu tenho que repor esse dinheiro à pessoa. Para que eu possa, para ficar quites, né? Então, aquilo que eu tiro da vida, eu tenho que repor. Eu tiro uma vida, talvez eu tenha que repor na lei de Deus com a minha vida. Né? Não é claro e certo que tem que ser dessa forma, mas é mais próximo disso. O mal praticado, a reparação tem que ser da mesma ou na mesma proporção do mal praticado. Para que fique justo, para que haja equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. Então, tudo que eu tiro da vida, eu tenho que repor em algum momento. Para que volte a ficar equilibrado. Também Eu retirei. a pergunta aqui da Juan Zolini aqui, ela perguntou aqui também, você se encaixa bem nisso. Você pode complementar. Não sei se procede, mas falam que as pessoas que nascem com alguma deficiência, ela está pagando algum karma da vida passada. Isso procede? Sim. O primeiro que a gente vai falar é que a palavra karma não é usada no espiritismo, ela é usada acho que na Índia, no budismo, mas o nosso é lei de ação e reação ou lei de causa e efeito. Sim, né? Eu tenho que passar por algo, até assim, né? Para ficar muito claro, eu tirei a minha vida dando um tiro na minha cabeça. A chance de eu vir com uma doença mental numa outra vida é muito grande. Eu dei um tiro no meio, no meu coração, tirando a minha vida. A chance de eu vir com problemas cardíacos é muito grande. Né? Assim, mais ou menos isso. Mas em cima da lei de ação e reação eu passo por aquilo que eu fiz os outros passarem. É muito claro, tem uma passagem, a gente já citou ela, com relação ao a Chico Xavier, né? Que ele conta uma história, ele diz assim, que tinha um espírito lá, um ser que reencarnou, que frequentava um centro espírita, a gente já contou aqui, que ele numa fábrica perde um dedo da mão numa máquina lá. E ele era uma pessoa boa, ele não fazia mal para ninguém, era muito querido no centro espírita, acompanhava tudo, ninguém tinha nada para falar dele, nem no trabalho, nem na vida particular, nem ali na relação com as pessoas. E todo mundo ficou chocado, né? Uma pessoa tão boa tem que passar por uma coisa dessa. E aí, numa oportunidade, algumas pessoas chegam até Chico Xavier e perguntam. E aí, Manuel vem e conta que ele tinha sido aquele senhor de engenho na época de escravidão e ele punia os escravos colocando o braço desses escravos naquela negócio de picar mato lá que tinha, uma maquininha. E ele destroçou vários braços durante a sua vida aqui. Quando ele volta ao mundo espiritual, uma chance que ele tem, ele entende que ele fez algo de errado.
Então ele teria que vir à Terra e perder um braço. Já não tinha mais escravidão, já não tinha mais esse negócio talvez da máquina, ainda existe em alguns lugares, mas ele acaba indo trabalhar numa indústria. E ele já vai trabalhar na indústria, ele sabendo não, mas tendo ideia de que em algum momento eu perderia o braço. Isso lá no mundo espiritual. Lógico que ele esqueceria disso e viria à Terra. Só que quando no mundo espiritual ele já toma consciência e ele quer reencarnar, ele quer reparar o mal praticado e começa a fazer o bem, entra na Terra e continua fazendo isso, né? Passa para a infância, adolescência, idade adulta, fazendo o bem e fazendo as coisas. Só que ao invés de perder o braço, ele acaba perdendo um dedo, ou seja, a justiça de Deus agiu, entendeu o que ele fez, só que em vez de perder o braço, ele perde um dedo, porque ele já tinha praticado coisas muito boas a ponto de reparar uma boa parte do mal praticado. Então, ao invés de braço, ele perde um dedo. Aí pergunta, Deus o castigou perdendo o dedo ou Deus o beneficiou não fazendo perder o braço? Né? Então, a gente tem, assim, a gente nunca vai saber claramente o que a gente fez, mas é só a gente dar uma olhada nas situações que acontecem na nossa vida que a gente vai perceber. Talvez a gente não tenha feito coisas dessas muito erradas, de tipo dessa de que ele fez. Mas só o fato da gente não entender, da gente ser egoísta, de ser orgulhoso, de pensar só na gente, não pensar no bem, não fazer a caridade, ser muitas vezes egoísta, seja onde for, a gente já demonstra onde que a gente está falhando ou aonde que a gente precisa aprender. Mas a reparação sempre existe dentro. Agora ele fala assim, é só olhar a vida da gente para a gente ver que a gente não fez tanto mal. O mal nosso ainda é pequeno, egoísmo, né? Ainda materialismo ligado às coisas materiais, não dando bola muito para o espiritual, ainda bastante egoísta nas coisas da vida. Isso que talvez seja o nosso problema ainda, né? Para não ter algo muito ruim na nossa vida. Sim. Isso aí. Vamos encerrar então. Vamos. Não tem nenhuma oração meu, não está chegando as mensagens aqui. Ele parou numa parte aqui, não veio mais nenhuma mensagem. Não tem ninguém pedindo. Pedindo oração, não. Beleza. Vamos seguir com as pessoas que estão pedindo antes. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, pelo nosso estudo da noite, por tudo que nós tivemos nessa noite, a oportunidade de aprender, que nós possamos colocar isso em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passe espiritual a todos nós, participantes dessa live, as correntes médicas do espaço, trazendo do laboratório espiritual o remédio, colocando sobre essas águas, segundo a necessidade de cada um. Vamos pedir para aqueles irmãozinhos que já nos tinham pedido orações, ainda a nossa irmã Ivete, pedindo que as correntes médicas a visitem, auxiliem os médicos da matéria, nossa irmãzinha Gemima, Maria dos Santos, que ainda continua com seu tratamento em fase final, também auxiliando os médicos da matéria em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. E pedindo também a cada um que tem aí os seus problemas ou que tem alguém que está passando por uma necessidade maior, que leve seu pensamento até eles, para que essas correntes nessa noite possam visitar esses recintos, possam visitar os irmãozinhos, auxiliando a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. As correntes médicas do espaço trazendo o remédio do laboratório espiritual e colocando sobre as águas que cada um disponibiliza em seu recinto o remédio para a necessidade de cada um de nós. Que assim seja. Vamos aproveitar esse momento de paz, de harmonia, de boas vibrações. Vamos juntar as nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e vamos auxiliar neste momento os irmãozinhos mais necessitados, onde quer que se encontre o irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles,
levando até eles nossas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontre um irmão necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontre um irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live. Eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. E assim seja. É isso aí. Boa noite a todos, bom feriado e até segunda-feira que vem. Até mais, Olo. Se Deus quiser, uma boa semana a todos, né? Um bom feriado e mais uma semana inteira a todos. Nos encontramos na próxima segunda. Que Deus abençoe a todos. E assim seja. Até mais. É...